Rapaziada, como eu acredito que todos já sabem, Tite não vem mais ao Corinthians. As duas partes estavam quase fechadas para um acordo que deveria ser assinado hoje mesmo na manhã dessa terça. Porém, o treinador se sentiu muito mal, passou muito mal durante a madrugada e durante a manhã. Então, em conjunto com a sua família, decidiram fechar as negociações e, enfim, pausar momentaneamente a carreira do técnico Adenor Leonardo Bach, o Tite. Esse comunicado foi feito pelo Instagram do filho do Tite e foi assim que o clube, o Corinthians, soube da situação também. E logo após já postou uma nota esclarecendo a situação, porque o técnico era esperado até para comandar os treinos desta manhã. Então realmente estava muito próximo o negócio ser fechado. Porém, é uma tristeza que isso tenha acontecido, porque apesar de tudo, rapaziada, o Tite é um ídolo do Corinthians pela história que construiu aqui. E seria bom vê-lo novamente no comando, apesar de tudo. E temos que dar uma chance, né? Se ele viesse, a gente teria que dar uma chance, teria que confiar e acreditar no trabalho para que ele alcance as glórias das últimas passagens do Tite, né, pelo Corinthians, que foram vitoriosas. Afinal, ele foi campeão da Libertadores, do Mundial, da Recopa, do Brasileirão 2 vezes e do Paulistão. Não tem mais muito o que eu dizer, apenas é muito triste essa situação. Apesar de eu ter dito que preferia, sim, Dorival Júnior no comando do Corinthians, é sempre muito triste, né, acontecer desse jeito, porque realmente eu acredito que foi algo inesperado. Afinal, estava muito, muito próximo de um acerto. Agora o Corinthians foca no que já era o plano A, mas após o interesse de Tite, virou o plano B, Dorival Júnior. Fala, mosqueteiros e mosqueteiras, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Desculpa ter começado o vídeo dessa forma, mas é só para já dar as informações para vocês, né? Então, basicamente foi isso que aconteceu. O seu Adenor iria vir para São Paulo e já comandar os treinos do Corinthians hoje mesmo, na terça-feira mesmo. E um pouco antes assinaria o contrato, definiria tudo. E em breve o clube anunciaria, provavelmente já estava tudo pronto para o anúncio do técnico, tá? Então foi realmente uma surpresa, imagino que deve ter sido uma surpresa gigante para todos. E enfim, não acho que seja uma mentira do Tite, né? Tal como ele não iria treinar mais nenhum clube no Brasil naquele momento e logo depois apareceu no Flamengo. Eu acho difícil. Acho que realmente é um caso muito sério para ser usado como uma mentira, como uma válvula de escape. Mas é triste de qualquer jeito, né? Porque o Tite é um grande técnico, como já foi dito. E infelizmente não veremos o seu retorno. Então provavelmente Tite nunca mais retornará ao Corinthians, tá certo? E agora o foco é Dorival. Bom, quem viu os últimos vídeos sabe a minha opinião sobre o técnico do Corinthians, sabe a minha opinião sobre o Dorival Júnior. Eu acho que vale o risco porque é um bom técnico, é um bom nome. E então eu acho que é mais seguro, é um risco seguro, se é que me entendem. Então não acharia de todo mal Dorival ser o novo técnico do Corinthians. Até porque não temos grandes opções. Tínhamos, né, o Tite, Dorival, Jorge Jesus, que provavelmente está de saída, mas eu duvido muito que viria ao Corinthians, pois provavelmente está a caminho da seleção, ele ou o Ancelotti. E o Luis Castro, que, assim, também acho muito difícil, sempre achei muito difícil a vinda de Luis Castro para o Corinthians, tá certo? Agora, o problema em trazer Dorival Júnior é o clima e o salário, não é? Porque se antes de partirmos para o Tite, como plano A, podíamos até negociar o salário do Dorival, né, pedir um pouco abaixo. Enfim, por ser o plano A, né, já foi imediatamente procurado após a demissão de Ramon Dias. Agora isso se torna uma possibilidade quase nula, não é verdade? Porque como que você chega ali pro cara que, enfim, era o seu plano A
ele pede para pensar e aí você aproveita e vai negociar com outro cara. Esse cara de última hora recusa e aí você tem que voltar como um cão com o rabo entre as pernas. Tem que voltar pro plano A, né, o original, plano A, e falar com ele, né, negociar. Só que agora, como que você tenta negociar, por exemplo, o salário desse cara, né, desse técnico? É chato, né? Além de chato, é muito difícil, porque agora você fica à mercê do que ele quiser, porque já foi recusado. Então agora que voltou, vocês voltaram para me procurar, então agora aceita o que eu pedi, nem se for 4 milhões de reais por mês. E, enfim, acredito que seja por volta dos 3 milhões que o Dorival vai pedir, tal como era especulado que o Tite fosse ganhar aqui também, tá? Não tô tirando isso da reta, não. Mas, bom, vamos comentar brevemente por partes. Já comentei um pouco sobre o caso do Tite, eu acho que é um caso triste. Gostaria, apesar de tudo, gostaria sim de vê-lo no comando técnico do Corinthians, até porque eu era muito novo quando o Tite teve seus tempos de glória aqui no Corinthians, aqui no Timão. Então eu realmente não vi, não vivi, posso até ver, mas eu nunca vivi sentir isso, né? Esse trabalho do Tite, aqueles times, né? Como que jogavam, as conquistas, nunca vivi isso. Então acho que seria bom, acho que é um bom nome, é um bom técnico, tem bons aproveitamentos, principalmente na seleção, apesar de não ter conquistado nenhuma Copa, e acho que sim poderia trazer glórias ao Corinthians, tal como eu acho que o Dorival também pode. E eu espero que ele seja o nome, porque se não contratar o Dorival, Luiz Castro não vem, e aí é de Fábio Carille para baixo, com todo respeito ao Carille. Eu acho que o caso do Tite foi sério, tá? Até porque, enfim, segundo a nora dele, ela comentou, né, que estava muito abalada, porque já estava com tudo pronto para ir para São Paulo, e aparentemente realmente estava. Tudo pronto para vir para São Paulo, né, para o sogrão treinar o Timão. E, enfim, agora ela estava chorando, né, porque tinha que lidar, enfim, com as emoções próprias, é claro, também com a saúde mental do sogro, né, o Tite, e com a tristeza do marido, porque era o sonho dele trabalhar aqui no Corinthians, né, com o seu pai. Então, rapaziada, eu acho que é uma situação muito triste. Não acho que cabe zoeiras a isso que aconteceu. Acho que temos que ser justos com o Tite, com a família dele. Então, enfim, é muito ruim para o torcedor. Temos o direito de ficarmos tristes, mas não precisamos externizar isso em ódio ao Tite ou à família dele, tá certo? Enfim, no mais sou grato, mas eu acho que não volta mais mesmo. Acho que essa era uma grande oportunidade, uma grande chance. Até porque pro Tite voltar, o nosso técnico tem que sair. E, enfim, geralmente não é por bons motivos, né? A não ser quando ele vai para uma seleção ou um time com uma proposta significativamente melhor, né? Porque, aliás, rapaziada, apesar de tudo, apesar de torcedor, sentimento que a gente tem, qualquer coisa, eles são profissionais. Eles têm família. Então, profissionalismo quase sempre acaba vindo em primeiro lugar ao surgirem ofertas melhores. E, infelizmente, temos que aprender a lidar com isso, porque no mundo todo é assim, não só no mundo do futebol. Uma coisa que eu esqueci de mencionar sobre o Dorival. Fabinho Soldado, logo não, né? Mas algumas horas após o comunicado ali de que Tite não iria mais ao comando técnico do Corinthians, Fabinho Soldado já estava a caminho de Florianópolis para tratar pessoalmente da proposta com Dorival Júnior, para realmente trazer o técnico ao Corinthians. Ele chegou no aeroporto às 2 horas, foi registrada uma imagem dele, vou estar colocando aqui para vocês. Enfim, acredito que seja realmente ele, né? Senão o cara é muito igual ao Fabinho Soldado. Enfim, ele está indo pessoalmente lá tratar com Dorival Júnior a respeito de, enfim, da proposta, dar a proposta, expor, né, o projeto do time, o encaixe do Dorival, né, questões de vestiário, enfim. Mas, de novo, o que eu falei no último vídeo,
cuidado com informações, cuidado da onde você pega informações, é sempre uma área meio espinhenta, mas por que eu falo isso? Porque tiveram diferentes complementos para essa informação, que é comum, senso comum. Fabinho Soldado estava a caminho para tratar em uma reunião pessoal com o Dorival Júnior sobre ele ser o novo técnico do Corinthians. Por exemplo, teve gente falando ali, principalmente no Twitter, acho que foi o André Hernan que divulgou isso, que seria uma reunião sem compromisso. O Fabinho Soldado iria apenas expor o projeto, o trabalho do clube, e é isso. Enfim, o projeto, né? Ele iria expor o projeto, enfim, falar de reforços, sem proposta, sem acordo, sem avanços, né, significativos. E outros lugares dizendo que era uma reunião apressada, uma reunião tratada como urgente, porque, enfim, temos um jogo decisivo na quinta, porque se perder, adeus Sul-Americana, sendo bem realista aqui com vocês. Enfim, no final de semana é o Flamengo no Maracanã. Então, assim, é sempre bom não perder para o Flamengo, né? Mas a gente sabe que é difícil, principalmente no Maracanã. Então, sem técnico, difícil. Entre esses dois mundos, rapaziada, eu prefiro acreditar no mundo que diz que é uma reunião apressada, uma reunião urgente, para fechar o mais rápido possível com o Dorival como técnico. Eu acredito que é muito mais realista, muito mais crível. Porque vamos concordar, é meio estranho, né? O time tá sem técnico há quase uma semana. E aí, enfim, o cara responsável pelas contratações do time, enfim, teve uma negociação frustrada com um treinador que estava quase certo para vir, né? É bom lembrar isso. E vai pessoalmente em busca do que já era o plano A, porém sem pressa, sem urgência. Vai apenas apresentar, vai apenas discutir brevemente, vai apenas se expor, vai apenas apresentar o que o clube tem a oferecer. Não é muito lúdico, não é muito fictício, porque, pelo menos para mim, é difícil de acreditar que o Fabinho Soldado faria isso, que a diretoria, né, que o Augusto Melo deixaria fazer isso, porque, assim, tá quase uma semana sem técnico, temos 2 jogos importantes para irmos bem nas competições que estão prestes a chegar. O Racing do Uruguai na quinta e o Flamengo no final de semana no Maracanã, tá? Porque contra o Racing pelo menos é em casa. Então, eu não sei, eu acho que de jeito nenhum eu correria o risco de ir para essas partidas sem técnico. Nem que seja só uma delas, né? Nem que seja só contra o Racing do Uruguai. Então, eu prefiro acreditar no mundo de que realmente o time está com pressa e foi fechar o mais rápido possível. Por isso que o Fabinho Soldado foi pessoalmente tratar a proposta com Dorival Júnior. Inclusive, teve fontes que disseram que o próprio Dorival convocou essa reunião por telefonema e exigiu que ela acontecesse pessoalmente, pois só assim iria negociar. Se essa for a verdade, é um claro sinal de interesse do Dorival. Então, já aumenta as chances dele vir. Enfim, eu espero que venha, tá? Porque perdemos um dos grandes nomes do mercado, que era o Tite, que a gente possa trazer, né? E agora eu acho que a melhor opção e a mais crível também é o Dorival Júnior, como eu sempre achei. Então, só venha, Genial Júnior. Eu espero que você seja Genial Júnior e que eu nunca tenha que usar a figurinha do Burrival Júnior. Nunca. Isso é sério. Mas bom, rapaziada, esse que é o resumo. Muito triste a situação com o Tite. Apesar de eu preferir o Dorival, né, como dito nos outros vídeos, também daria total confiança pro Tite, até porque ele tem história já por aqui. E, enfim, acho que seria um bom técnico, seria um bom trabalho. E independente do técnico que vir, se vier o Lisca doido, o Oswaldo de Oliveira, tem que apoiar de forma máxima, tá? Independente de quem venha, mas eu espero que seja o Dorival. Enfim, muito triste a situação do Tite. Espero que ele se recupere logo, que ele possa futuramente voltar ao Corinthians, né, em uma oportunidade que surja, caso surja, porque se ele recusar, aí vai ser complicado, né? Enfim, fiquei sentido, né, porque já estava quase fechado,
E com o passar dos dias eu fui gostando mais da ideia de Tite no Corinthians, então acabei abalado mesmo. Porém agora é Genial Júnior, né? Então Dorival Diola, as portas do Parque São Jorge estão à sua espera. Só venha. Antes de encerrar o vídeo, de fato, rapaziada, aquele apoio, né? Ganhei 17 inscritos, rapaziada. Vocês conseguem acreditar nisso? Porque eu não. Ganhei 17 inscritos desde o vídeo do pós-jogo de Corinthians e Fluminense, né? Que o Ramon Dias foi demitido. De lá pra cá ganhei 17 inscritos. Muito obrigado, eu agradeço demais a vocês. E quem não for inscrito, dá essa força, rapaziada. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho também, né? Se você não quiser perder os vídeos. Mas se inscreve e deixa o like, rapaziada, pra fortalecer os vídeos do canal. Tô tentando trazer conteúdo com mais frequência pra vocês. Tamo junto, dá essa força pra nós, dá essa moral. E é nóis, rapaziada. Muito obrigado por tudo, espero que a gente só cresça. E é nóis. Vai, Corinthians. Falou.